E aí, vamos lá, de novo, nossa termometria, apostila 2, página 8. Então, o que a gente estudou na aula anterior? Na aula anterior a gente viu o conceito lá de temperatura e a gente viu o conceito de energia interna. Hoje a gente vai se aprofundar mais nesses conceitos e vai definir um terceiro, que também é bem importante, que é o conceito de calor. Assim, olhando para o nosso cotidiano, olhando para o nosso dia a dia, é muito comum você ver as pessoas confundindo o conceito de temperatura e calor. Então é uma confusão assim quase que diária. Eu ando pelos corredores, eu vejo vocês às vezes conversando, eu vejo meus amigos, minha família, a gente vê jornal. Então as pessoas elas têm o costume de trocar esses conceitos. E aí você veja que interessante, o Enem gosta de abordar essas situações, não? O Enem gosta de abordar temas em que as pessoas do cotidiano se confundem. Então, uma questão muito comum no Enem, que já caiu muitas vezes, várias vezes, é o Enem cobrar esses dois conceitos de vocês para ver se realmente vocês sabem. Então, eu espero que vocês saiam dessa aula aqui sabendo diferenciar esses dois conceitos. Vocês não vão encontrar muita coisa na apostila de vocês sobre calor. Porque calor, a gente vai estudar muito mais aprofundado lá no próximo capítulo, que é a calorimetria. Então, eu preciso desse conceito de calor, mas a gente não vai se aprofundar muito nele. Então, eu vou definir, vou falar para vocês o que ele é, e aí lá na frente a gente se aprofunda, acaba estudando, tem fórmula de calor e tudo mais, tá bom? Então, só vamos lembrar do conceito de temperatura. Na aula anterior, eu disse para vocês que os átomos que compõem um corpo, uma amostra, eles podem ter energia cinética. E essa energia cinética, ela tem a ver com o grau de agitação das partículas ou das moléculas que compõem o corpo. Então, quanto maior esse grau de agitação das partículas, maior vai ser a minha temperatura. Então, temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação molecular. Eu vou colocar aqui, ó, em negrito, essa palavrinha, ó, associada. Já teve gente que veio me perguntar assim, professor, então a temperatura é a energia cinética? Eu falei, ó, ela está associada ao grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. Então isso é temperatura. Agora, calor é um conceito completamente diferente. Então, para você entender o que é calor, eu queria que vocês olhassem aqui para mim, ó. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho um corpo aqui A, imagine que eu tenho um corpo B, aqui, e esses corpos eles estão próximos, e aí eu falei para vocês que a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. O que o calor é? Galera, o calor é energia, tá bom? O calor é energia, e não é qualquer energia. O calor é uma energia que passa por conta dos corpos terem diferentes temperaturas. Então, o calor é uma energia que vai passar do corpo A para o corpo B por conta dessa diferença de temperatura que tem. Então, o calor espontaneamente vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, o calor é uma energia em trânsito. É uma energia em trânsito que está passando do mais quente para o mais frio. Tudo bem? Agora, vejam só. Está aqui o calor, ó. Será que esse calor aqui, ele vai passar para sempre? Os corpos sempre vão estar trocando calor? Nessa situação aqui, não, galera. Por quê? Porque à medida que o A perde energia, ele esfria. À medida que o B ganha energia, ele esquenta. Então, a hora que esses corpos aqui, ó, tiverem com a mesma temperatura, então um tempo depois, né? Então, vou escrever aqui, ó. Depois, você vai deixar isso aqui acontecer por algum tempo, depois eles vão atingir a mesma temperatura. Quando os corpos atingirem a mesma temperatura, como é que a gente chama isso aqui? Ó? A gente chama de equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico é quando os corpos atingem a mesma temperatura. Então, no início, o A estava mais quente, no início, o B estava mais frio, o A começou a perder energia para o B, o A esfriou, o B esquentou, e quando a temperatura dos dois fica igual, você tem o equilíbrio térmico. Aí, para de passar calor. Então, veja que coisa interessante. O calor, ele é passageiro, ele é momentâneo. Então, um corpo perde, outro corpo ganha, e a hora que eles atingirem o equilíbrio térmico, esse calor para de passar. Então, veja que é completamente diferente do conceito de temperatura.
Vocês perceberam que essa linguagem que a gente usa no dia a dia é errada? Que nem você fala assim, hoje está muito calor. Que estranho, né? Hoje está muito calor. Se calor é a energia que passa espontaneamente do mais quente para o mais frio. É certo você falar assim, hoje está muito calor? Não é, né? Então você pode falar assim, hoje a temperatura está alta. Mas não, hoje está muito calor. Porque você está confundindo os dois conceitos. Então veja que coisa interessante, como a gente às vezes esquece de falar dos conceitos da maneira correta. Mas enfim, eu também às vezes acabo escapando. Não tem como a gente controlar, porque é uma coisa que todo mundo fala. Mas vocês têm que tomar bastante cuidado. Então, energia em trânsito que passa do mais quente para o mais frio é o que a gente chama de calor. Tá bom? Tudo certo? Tudo tranquilinho? Agora, veja que interessante. Ó. Eu sei que deve estar um monte de dúvida na cabeça de vocês. Eu já sei o que vocês querem me perguntar. Eu fico imaginando na cabeça de vocês sobre transmissão de calor. Então, vem aqui um pouquinho, ó. E eu vou comentar essas coisas com vocês. Existe uma lei chamada de Lei Zero da Termodinâmica, que está nessa aula para vocês, que muitos alunos chegam e dizem assim para mim, professor, essa lei é muito fácil, muito simples. Todo mundo tem que entender, porque é uma coisa tão lógica, professor. Mas veja, não é sempre que as coisas muito lógicas são fáceis de entender. Não é sempre. Existem coisas por trás disso tudo que podem ser um pouquinho mais complicadas. Então, olha aqui para mim. Ó. Se um corpo A estiver em equilíbrio térmico com um corpo B, e este último com um corpo C, podemos afirmar que A e C também estão em equilíbrio térmico. O que quer dizer isso daqui? Ó? Quer dizer basicamente o seguinte. Então, imagine que eu tenho A e B aqui, ó, e eu falei para vocês que a temperatura do A e do B são iguais. Então, eles estão em equilíbrio térmico. Esses dois corpos aqui. Ó. Imagine que eu olho desse outro lado aqui, ó, e eu tenho a B e C, e eu falo para vocês que o B também está em equilíbrio térmico com o C. Ó. A lei zero da termodinâmica me diz que se A e B têm a mesma temperatura, B e C têm a mesma temperatura, significa que A e C também estão em equilíbrio térmico entre si. Eu sei que é lógico, mas isso faz eu pensar em algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, às vezes a gente encosta a mão no metal. Então, se eu pegasse qualquer coisa que fosse metálica aqui na sala, por exemplo, uma cadeira. Se eu pego e encosto a mão no metal, vocês não têm a impressão que quando a gente encosta a mão no metal, o metal é geladinho? Vocês não têm essa impressão? Aí quando você pega às vezes na madeira, a madeira não parece ser tão gelada quanto o metal. Que história é essa, né? Ou, por exemplo, ó, quando a gente senta num piso de madeira, ou quando a gente senta num piso de cerâmica. A gente senta num piso de cerâmica, a nossa bunda gela, né? Fica gelada. Então você fala assim, nossa, o piso está gelado. Mas veja que engraçado, né? Se você tiver o piso de madeira e o piso de cerâmica no mesmo ambiente, eles vão ter que ter a mesma temperatura. Se você tiver um pedaço de madeira e um pedaço de metal no mesmo ambiente, eles vão ter que ter a mesma temperatura. Então, que história é essa do metal parecer mais gelado e o piso de cerâmica também parecer mais gelado? O que acontece é a forma como o calor passa de um corpo para outro. Então, alguns corpos conduzem melhor calor do que outros. Então, o metal, de uma maneira geral, ele é um ótimo condutor de calor. Então, quando eu encosto no metal, a minha mão perde muito calor para o metal. Então eu sinto que o metal é gelado. Por quê? Porque ele roubou muito calor da minha mão. Roubou esse calor muito rápido. Então você encosta a mão e fala assim, nossa, está gelado aqui. Está gelado. Agora você encosta na madeira, a madeira ela não é tão bom condutor de calor assim. Então você encosta na madeira, a madeira não rouba calor da sua mão, você fala assim, a madeira é quentinha. E às vezes a madeira e o metal estando no mesmo ambiente, você pensa que o metal é mais gelado que a madeira. E não é. Não é. Se eles estão no mesmo ambiente, eles vão ter que ter a mesma temperatura. Então, muito cuidado com isso. Outras coisas que acontecem assim, que a gente vai estudar mais isso, galera, prometo para vocês. É só para vocês se situarem. Outra coisa que acontece, eu até vi uma propaganda, vocês devem conhecer essa propaganda, né? Não vou falar o nome de uma loja, mas tem uma loja que diz assim, né? Que não adianta o frio bater, não adianta o frio bater que você não vai deixar o frio entrar na sua casa, porque os cobertores dessa loja que vão aquecer o seu lar lá. Então, existem várias propagandas assim que falam que o cobertor esquenta. Para pensar comigo, o cobertor esquenta. Quando a gente está com frio, que a gente deita na cama lá para dormir, e a gente enche de coberta em cima,
Cobertor é para esquentar, galera? Pensa comigo aqui, ó. Por exemplo, se nosso corpo está 36,5, 36,5 graus Celsius ali, mais ou menos nessa faixa de temperatura, e o ambiente está 5 graus, nós somos o corpo quente e o ambiente é o corpo frio. Então a gente começa a perder calor para o ambiente. Quando a gente perde calor para o ambiente, a gente chama isso de frio. Tá? Então o que é sentir frio? Sentir frio é quando a gente está perdendo calor para o ambiente. Então a gente não quer perder calor para o ambiente. Perder calor, galera, a gente vai gastar mais energia. Então o que acontece? A gente se cobre com isolantes térmicos. Então o que o cobertor é? O cobertor é um isolante térmico, o cobertor não esquenta, o cobertor isola. Ah, eu vou pegar essa blusa porque essa blusa é bem quentinha, né? A blusa esquenta você? Não esquenta. A blusa vai isolar você, ela não vai deixar você perder calor para o ambiente. Então quando a gente coloca um cobertor, por exemplo, se você colocasse, né, algum material que fosse isolante aqui, ó, você ia dificultar a passagem de calor desse corpo para esse. Mas não quer dizer que esse material que você colocou ali, que ele vai esquentar. Não é isso. Então, quando a gente coloca uma blusa, quando a gente coloca um cobertor, são isolantes térmicos. São isolantes térmicos, só servem por conta disso, né? Então, tem que tomar muito cuidado quando você diz assim, isso esquenta, né? Isso aqui é mais frio. Não é, galera. Tem bons condutores de calor e tem péssimos condutores de calor. Então, a gente vai estudar isso na próxima apostila ainda. Então a gente vai estudar isso em calorimetria, mas tem muitas situações que já vão acabar cobrando isso de você agora. Por isso que eu estou fazendo esse comentário. Beleza? Então, cuidado, cobertor não esquenta, cobertor isola. Outra coisa importante que se fala muito nesses tempos de epidemia são os termômetros. Eu tenho assim, na medida do possível, tentado ficar em casa. Mas às vezes a gente precisa, por exemplo, ir no mercado. E tem um mercadinho bem perto da minha casa, assim, dá umas 2 quadras. E esse mercado ele tomou uma postura assim bastante drástica. Então as pessoas entram, só pode uma pessoa por família, então se você vai em 2 no mercado, eles não deixam os 2 entrar, eles são bem rigorosos assim. Então vai um casal, não vai entrar o cara lá, ou vai entrar a esposa. Então, eles estão tomando essa atitude. E todo carrinho eles passam de higienizo, assim, passam álcool em gel nos carrinhos. E outra coisa que eles fazem, eles apontam um termômetro para a sua cabeça. Se você tiver com febre, você não entra no mercado. Então está se falando muito hoje em dia sobre termômetros. O que é um termômetro, galera? Um termômetro é um instrumento usado para medir a temperatura. Então, termômetros são usados para a gente comparar a temperatura de corpos. Agora, veja, você tem que entender o mínimo de funcionamento de um termômetro. Então, primeiro eu vou comentar com vocês de um termômetro que é muito comum, que é o termômetro de coluna de mercúrio, tá bom? Depois eu vou comentar desses que a gente está vendo por aí, que só aponta para a cabeça da pessoa e você sabe qual é a temperatura da pessoa. Então, olhem aqui para mim, olha aqui, isso aqui é bem importante. Então, os termômetros mais comuns, os mais antigos, que ainda são bastante usados, são os termômetros de mercúrio. Então, o que acontece aqui, ó? Você tem um bulbo de vidro e lá dentro desse bulbo de vidro aqui, ó, você tem mercúrio. O mercúrio, meus queridos, ele é um metal líquido e ele é um material excelente para fazer termômetro porque quando você esquenta ele dilata. Então, se o mercúrio está numa temperatura menor, ele tem um certo volume. Quando você aquece esse mercúrio, ele aumenta o volume e dilata. Quando o mercúrio dilata, que ele aumenta esse volume aqui, ele sobe pelo bulbo. Então, por exemplo, se o mercúrio tivesse aqui, ó, esse termômetro aqui, ele tinha uma certa temperatura. Se você desse calor para esse mercúrio, quer dizer, esquentasse ele lá, esse mercúrio ia dilatar, ia subir aqui, ó, esse bulbo, ia subir aqui. E se ele chegasse aqui, ó, esse termômetro, ele ia indicar uma outra temperatura. Então, conforme a altura da coluna de mercúrio, a gente tem uma temperatura sendo medida aqui no termômetro. Então, o que acontece? Essa grandeza que permite que você meça a temperatura, ela tem um nome, chama grandeza termométrica. Então, para você construir um termômetro, você precisa de uma propriedade
métrica. Isso aqui é muito importante, galera. Muito importante. Se você não tiver uma propriedade termométrica, você não vai conseguir medir a temperatura. Então, qual é a propriedade termométrica que a gente está usando aqui? A dilatação do mercúrio. Então, temperatura pequena, um certo volume. Temperatura grande, outro volume. Então, a gente usa a dilatação do mercúrio para poder medir a temperatura. Isso é uma propriedade termométrica. Agora, existe só essa? Existe só a dilatação do mercúrio? Existe só essa propriedade? A gente só faz termômetro de mercúrio? Como é que funciona esses termômetros que eles apontam para a nossa testa e medem a temperatura? Esses termômetros que a gente está vendo por aí são termômetros que usam infravermelho. Tá bom? Infravermelho. O que é o infravermelho? Então, todos os corpos quentes emitem ondas de calor que a gente chama de infravermelho. Infravermelho é uma coisa que eu ensino para vocês no quarto bimestre. Então, no quarto bimestre vocês vão aprender ondas. Então, os corpos emitem infravermelho. Então, se o meu corpo, por exemplo, ele está a 36,5 graus Celsius, que é uma temperatura normal, ele está emitindo uma certa quantidade dessa radiação de infravermelho. Se por acaso eu tenho febre e a minha temperatura vai para 38 graus Celsius, só um exemplo, né? Porque 1 grau Celsius de variação de temperatura para o nosso corpo é bastante coisa. Então, ou 1,5, né? Que nem está aqui. Se eu tenho uma temperatura maior, eu vou emitir mais infravermelho. E esse termômetro que eles apontam para a nossa testa, ele capta essa emissão de infravermelho e faz uma comparação. Então ele sabe que se o corpo emite pouco infravermelho, a temperatura é pequena. Se o corpo emite muito infravermelho, a temperatura é grande. Então, através da emissão de infravermelho, ele consegue medir a temperatura. Existem outros termômetros que são os termômetros digitais. Eles usam uma outra propriedade chamada de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica também pode ser usada para medir a temperatura. Por exemplo, quer ver outras coisas? A cor de um objeto. Se eu colocasse um ferro quente aqui na frente, bem aquecido, né, que tivesse aquele ferro bem brilhante assim, dificilmente vocês vinham colocar a mão nesse pedaço de ferro, porque vocês sabiam que esse pedaço de ferro ia estar quente. Então, a cor, em algumas situações, ela pode ser indicativo da temperatura de um corpo também. Então, existem várias coisas que a gente usa no dia a dia que podem, né, que várias grandezas que a gente usa no dia a dia que podem ser usadas para medir a temperatura, tá bom? Então eu não consigo medir a temperatura se eu não tiver uma boa propriedade termométrica. Agora não pode ser qualquer coisa, galera, tem que ser uma coisa que varie bonitinha com a temperatura. Então a gente faz muito termômetro de mercúrio por causa disso, né? Você dá um pouquinho de calor para o mercúrio, o mercúrio dilata. Você dá um pouquinho de calor, então sempre que você está dando calor para o mercúrio está dilatando. Então, como é uma ligação linear entre a variação de temperatura e a dilatação ali, a gente pode usar a altura da coluna ali para medir a temperatura. Agora, não pode ser uma variação feita de qualquer jeito, né? Você não pode usar uma substância que ora aumenta de tamanho quando dá calor, ora diminui de tamanho quando dá calor. Existem substâncias assim, por exemplo, a água. A água é péssima para fazer termômetro. Jamais a gente conseguiria fazer um termômetro de água. Não dá, a água é péssima. Então a água não tem uma relação boa, a dilatação dela não tem uma relação boa para ser usada para medir a temperatura. E assim por diante. Então, de uma maneira geral, é isso, né? Vocês têm que tomar bastante cuidado com o termômetro. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês como que a gente constrói uma escala num termômetro e a gente vai ver quais são as escalas principais que existem, tá bom? Para a gente finalizar a aula, eu queria que vocês pegassem a apostila, vamos fazer alguns exercícios ali. E eu queria fazer com vocês, para a gente começar, lá na página 10, o exercício número 1. Tá bom? Página 10, o exercício número 1. Então, o que a gente tem aí? Ele diz assim, no laboratório de uma escola, um termômetro está em equilíbrio térmico com a sala e marca a temperatura de 20 graus Celsius. Então, tem a sala, tem um termômetro e a gente está olhando para o termômetro e o termômetro está marcando 20 graus Celsius. Ele está em equilíbrio térmico com o ambiente. Nesse ambiente, há diversos livros didáticos utilizados pelos alunos para consulta sobre os conceitos estudados. Considerando que o termômetro não esteja com defeito, qual é a temperatura mais provável dos livros? Justifique. Então, qual é a temperatura dos livros? 20 graus Celsius.
Essa é a temperatura mais provável. Por quê? Porque tudo que está naquela sala ali está em equilíbrio térmico. Inclusive o termômetro. Veja, quando você pega um termômetro e você coloca ele embaixo do braço para medir a sua temperatura, o que você espera que aconteça? Que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o teu corpo para que ele indique qual é a tua temperatura. Então está todo mundo naquela sala ali com a temperatura do termômetro, ou seja, 20 graus Celsius. Essa é a temperatura mais provável de todos os livros. Vamos lá para o segundo exercício. Bom, quando uma pessoa está com febre, é comum colocarmos um termômetro embaixo do seu braço e deixá-lo um tempo nessa posição para depois verificarmos a temperatura. Qual é o objetivo físico do procedimento destacado em negrito? Então, por que quando a gente vai pegar um termômetro comum, a gente tem que colocar embaixo do braço e esperar um tempo para fazer a leitura da temperatura? Galera, eu acho que todo mundo tem essa imagem na cabeça, pelo menos os mais velhos, da mãe pegando o termômetro, olhando para o termômetro e balançando o termômetro, né? Balançando o termômetro para a coluna voltar naquela posição abaixo dos 36. E aí quando você coloca o termômetro embaixo do braço, aquela coluna de mercúrio precisa subir para registrar a temperatura. Então, o fato de você ter que deixar o termômetro embaixo do braço por um tempo, para depois fazer a leitura da temperatura, é que o termômetro ele precisa estar em equilíbrio térmico com o corpo. Então, se você pegar o teu corpo e pegar o termômetro, esses dois objetos aqui, eles precisam estar em equilíbrio térmico. Por isso que você tem que esperar um tempo, né, para depois fazer a medida da temperatura. É simples assim. Agora vocês devem estar pensando o seguinte: por que a minha mãe fica chacoalhando o termômetro para poder usar? Que história é essa de ficar balançando o termômetro lá? Vocês já viram isso, né? Espero que vocês tenham visto, ou na casa da mãe, ou na casa da avó. Espero que vocês tenham visto isso. Galera, o que acontece é o seguinte. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa no laboratório aqui, você coloca um termômetro numa solução em alguma coisa que você queira medir a temperatura, quando você tira e tenta ler, você já vê a coluna de mercúrio baixando. Então, a gente precisa fazer, às vezes, leituras muito rápidas assim. Agora, em casa, né, para pessoas que não têm tanta experiência assim, com a aferição da temperatura, é comum se colocar um pequeno estrangulamento nos termômetros. Então, é uma coisa mais ou menos assim, ó. Então, o termômetro ele vem, dá uma estrangulada assim, ó. E é comum, ó, tá vendo? É um pequeno estrangulamento que tem, ó, assim, ó. Esse estrangulamento que tem é para que o mercúrio não desça assim que a mãe tira o termômetro debaixo do seu braço. Então ele segura. O mercúrio esquenta, ele dilata e sobe. Ele sobe até entrar em equilíbrio térmico com o teu corpo. Depois, quando você tira o termômetro e vai fazer a leitura, você não quer que ele desça, porque senão você vai medir, vai perder aquela medida. Então, se faz um pequeno estrangulamento naquele termômetro ali para que o mercúrio não desça. Agora, o problema é que esse estrangulamento ele é bom por um lado, né, para você fazer a leitura correta, mas é ruim pelo outro lado, porque quando você vai medir a segunda vez a temperatura, para que ele funcione, né, corretamente, você tem que chacoalhar de novo para a coluna de mercúrio descer. Tá bom? Então não se assustem com isso. Próximo, vamos lá, questão número 3. Questãozinha número 3. Nessa questão 3 ele diz assim: um sistema isolado termicamente é composto por dois corpos A e B. Suas massas são tais que MA maior que MB e as temperaturas são tais que TA é menor que TB. Num dado instante, esses corpos são colocados em contato até atingirem o equilíbrio térmico, com temperaturas TA' e TB'. Então, depois de um tempo, depois que você colocou esses corpos em contato, o A e o B vão ter a mesma temperatura. O que podemos afirmar sobre as temperaturas dos corpos após o equilíbrio térmico? Que estranha essa pergunta, né? Veja, tá na nossa cara, né? A massa não influencia aqui, ó. Então esquece um pouquinho a massa.
Eu estou dizendo para você que no início o B está mais quente que o A. Ó. Ele está dizendo para mim que o B tem uma temperatura maior. Quando a gente coloca esses dois corpos aqui ó, em contato, o B perde calor, o A ganha calor. Até que eles atingem o equilíbrio térmico. Galera, o equilíbrio térmico é quando esses corpos chegam na mesma temperatura. Então, eu não sei o que o exercício quer mais de resposta para a gente, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o equilíbrio térmico. E o que é o equilíbrio térmico? É quando a temperatura do A e do B são iguais. Então, é isso que você tem que falar. Então, você vai falar assim no exercício, que quando você coloca esses corpos em contato, o B perde calor, o A ganha calor. Esse calor dura, essa passagem de calor vai até que os corpos atinjam a mesma temperatura. E quando eles atingem a mesma temperatura, a gente chama isso de equilíbrio térmico. Essa é a resposta do 3. Tá bom? Tudo certo? Questão 4. Um sistema termicamente isolado do meio, existem 3 corpos A, B e C, com temperaturas diferentes. Após atingir o equilíbrio térmico, verificamos que as temperaturas de A e B diminuíram. O que podemos afirmar sobre a temperatura do C? Então, ó, vamos ler de novo. Ó. Essa questão é interessante, eu gosto de questão assim. Ó. Em um sistema termicamente isolado do meio, existem 3 corpos A, B e C. Ó. 3 corpos A, B e C, com temperaturas diferentes. Bom, coloquei esses 3 corpos no ambiente. Uns podem perder calor, outros podem ganhar calor. Mas no final, ele disse que acontece o seguinte, ó, após atingir o equilíbrio térmico, quer dizer, após os 3 ficarem com a mesma temperatura, verificamos que as temperaturas de A e B diminuíram. Então ele está dizendo assim, que a temperatura desse corpo aqui, ó, diminuiu. Ele está dizendo que a temperatura desse corpo aqui diminuiu. O que podemos afirmar sobre a temperatura do C? Galera, pensa comigo aqui o seguinte, ó. Se esses 3 corpos foram colocados num ambiente isolado, quer dizer que eles não podem perder calor para o ambiente, né? Então, eles estão num lugar isolado, só os 3. Se a temperatura desses 2 aqui diminuiu, o que você espera que tenha acontecido com esse corpo C? Diga para mim. Será que os três corpos podem ter perdido calor? Puxa, o A esfriou, o B esfriou, será que o C esfriou também? Não é lógico isso. Então, o que é lógico aqui para mim? Ó? O que é lógico para mim é que a temperatura do C tenha aumentado. Porque o exercício deixa muito claro que eles estão num lugar isolado. Então eles não estão trocando calor com mais nada. Eles estão trocando calor só entre si. Se esse esfriou, esse aqui não pode ter esfriado também, porque eles não podem ter perdido calor para um quarto corpo. Então se esse aqui esfriou, esse aqui esfriou, a única coisa que a gente pode sugerir é que esse aqui tenha esquentado. Então a temperatura do C pode ter aumentado. Essa é a resposta da questão. Tá bom? Eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos a questão 5 e a questão 6. A questão 5 é uma questão de marcar X bem fácil. Se vocês tiverem dúvida, depois vocês me perguntam. E a questão 6, durante a minha aula, eu expliquei a resposta dela. Então, se vocês assistirem de novo a aula, vocês vão ver que a resposta do 6 está na própria aula. Tá bom? Aí, como atividade, eu queria que vocês pegassem a apostila e fossem bem lá para frente, lá numa parte que a gente chama de hora de estudo. Tá bom? Nessa página 31, que é a hora de estudo, tem várias atividades que são interessantes para vocês fazerem. Então, agora, eu queria que vocês fizessem do 1 até o 8. Tá bom? Então, tentem fazer do 1 até o 8. E aí, no momento oportuno lá, vocês me pedem os gabaritos nas salas, tá bom? Ô, professor, me dá os gabaritos do 1 ao 8 que eu já fiz lá, eu quero ver se eu acertei e tal. Aí eu forneço o gabarito para vocês. Beleza? Então, um abraço, tudo de bom aí e até a próxima. Tchau, tchau.